Bom dia, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e nesta manhã gostaria de compartilhar com vocês um tema muito interessante, muito importante para a nossa vida, que é sobre recebermos o Espírito Santo. O tema está baseado, a mensagem de hoje está baseada no capítulo 14 do Evangelho segundo João, e os versículos que nós leremos hoje é dos versículos 16 ao 28. Se você puder, acompanhe-me nessa leitura. Vamos ler esses textos. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará convosco. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas, mas, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E aí disse-lhe Judas, não Judas Iscariote, disse assim: Senhor, de onde vem o que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Muito bem, nós vamos ler até aqui. Então, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre estes versículos que nós lemos. Bom, aqui vamos recapitular um pouquinho sobre o contexto em que Jesus fala essas palavras para os discípulos. Bom, os discípulos estavam tristes, atribulados, perturbados, porque Jesus, estava prestes a partir. E eles ficaram ali numa atribulação, o coração atribulado, porque a pessoa que estava com eles diariamente, durante 3 anos e meio, ali fazendo diariamente aquela obra, junto com eles, agora iria deixar eles. Então eles ficaram se sentindo desamparados. E eu posso, compreender a angústia deles. Eu posso me colocar no lugar deles e imaginar ali o sofrimento que eles estavam naquele momento. Mas Jesus, ao mesmo tempo que faz uma promessa para eles, Jesus também repreende os discípulos pela falta, digamos, de fé, ali naquele momento que eles tiveram com aquela atitude de tristeza. Quando Jesus disse aqui embaixo: se me amasseis, não estariam felizes e não tristes, que ele está voltando para o Pai. Então, naquele momento, Jesus ele relembra eles da missão que eles têm, que eles não podem parar. Não é porque agora eles estavam sem a presença física de Cristo que eles deveriam parar a obra, porque o Consolador, o outro Consolador que é o Espírito Santo, estaria com eles ali naquele momento
em todos os momentos da vida deles, ajudando, aconselhando, relembrando. Aqui fala que ele faria lembrar de tudo que Cristo tinha dito. E também o Espírito Santo estaria consolando, ensinando, fortalecendo. Veja quantos atributos, né, tem o Espírito Santo. Veja quais são os dons dele, né, que pode ser dado a nós. E aqui diz também que uma das condições de o Espírito Santo ser derramado seria o amor. A gente percebe aqui que quando Jesus fala, se me amardes, certamente guardareis os meus mandamentos. E quando nós obedecemos, nós guardamos as palavras de Cristo em nosso coração. Nós estamos pedindo, né, através dessa atitude, que o Espírito Santo seja derramado em nossa vida. Assim como foi derramado na vida dos discípulos, quando eles compreenderam essa mensagem. E o interessante é que Jesus ele usa uma promessa também aqui, que ele não deixaria órfãos, eles não ficariam órfãos. Imagine quando uma criança ela fica órfã, quando alguém fica órfão, a sensação de desamparo é muito grande. Nós estamos vivendo num momento que as pessoas estão desesperadas, muitos estão perdendo seus entes queridos, muitos estão perdendo pessoas que amam muito. E a sensação é parecida com aquela que os discípulos estavam sentindo, de desamparo, de desespero. Mas nós temos uma promessa, que quando nós estamos perto e próximos de Cristo, nós temos alguém que está sempre perto de nós para nos consolar, para nos confortar e também para fazer uma obra que é muito maior do que essa de consolo, de conforto, que é uma obra de preparação para o céu. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, nos convence do juízo, nos convence do que é justo, do que não é justo. É Ele que fala nossa mente quando estamos no caminho certo ou não. É Ele também que nos ajuda a relembrar do que nós aprendemos na Palavra de Deus. É Ele também que nos ajuda a compreender o que está escrito na Palavra de Deus. É Ele também que nutre a nossa alma. E é Ele também que nos ajuda a nos convencermos da salvação e da obra de Cristo em nossa vida. O Espírito Santo, ele também, o derramamento do Espírito Santo em nossa vida pode ser também diário. Muitas vezes a gente pensa, mas a obra do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo em nossa vida vai acontecer mais para frente, né? Mas não, ela pode ser diária. Nós podemos receber o Espírito Santo diariamente em nossa vida. E é claro, aquela porção maior do derramamento do Espírito Santo com certeza está reservada para cada um que é fiel hoje, diariamente, no dia a dia. Então nós devemos nos preparar para receber essa porção maior do Espírito Santo e pedirmos e clamarmos diariamente por ela, assim como os discípulos clamaram. Nós temos também aqui uma promessa que é sobre a paz que Cristo deseja deixar para cada um de nós. Não essa paz que o mundo promete, essa paz passageira, essa paz momentânea, essa paz que muitas vezes é uma paz falsa, né? Como a gente pode dizer, uma paz que está apenas revestida, né, de uma aparência bonita. Não, é uma paz verdadeira. Às vezes a paz que o mundo deseja dar para nós é uma paz através de coisas materiais. É, digamos que uma situação confortante, mas de momento apenas. A paz que Cristo deseja que nós tenhamos é uma paz duradoura, uma paz de espírito que nós sentimos
de forma completa. Não é uma paz apenas no sentido de estarmos tranquilos com relação às coisas materiais, com relação à falta de provas e de dificuldades, mas é uma paz que a gente sente pela certeza de que Ele está conosco, de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo está conosco diariamente. E quando Cristo fala, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, Ele está apenas confirmando aquilo que Ele já disse lá no começo. Se nós voltarmos no primeiro versículo do capítulo 14, Ele já disse essa promessa, Ele está reafirmando. Ele disse assim, não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Ele está reafirmando a promessa de que em breve nós estaremos em um lugar muito especial. Nós estaremos na casa do Pai. E por isso nós devemos manter essa certeza em nosso coração. Bom, e por último, eu quero dizer para os irmãos, para vocês nesta manhã e para meu coração também, que recebermos o Espírito Santo é um privilégio de todo cristão, de todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador. Esse é um privilégio garantido a mim e a você. A única coisa que nós devemos fazer é aceitar. E também a condição de amarmos e obedecermos a Jesus é algo que nós podemos fazer naturalmente quando nós aceitamos a Jesus. Quando nós aceitamos essa promessa, quando nós aceitamos obedecer a Jesus, nós não fazemos isso de forma forçada, de forma tristonha ou de forma triste, Nós fazemos isso de forma alegre, natural, porque isso passa a ser o nosso cotidiano, fazer a vontade de Deus. Então, quando nos sentirmos tristes, desamparados, quando acharmos que nós não vamos conseguir vencer uma tentação, uma provação, que venhamos ter essa mesma certeza que os discípulos tiveram, que venhamos ter essa mesma certeza dessa promessa feita por Jesus. Que não venhamos deixar com que as dificuldades, com que os problemas, com que as provas, sejam elas grandes ou pequenas, venha tirar essa certeza de nosso coração. Que venhamos nos apegar a essa promessa, assim como uma criança se apega a uma promessa de um pai. Quando o pai diz para o seu pequeno, para a sua pequena, olha, eu estou saindo, eu vou viajar, mas eu vou voltar. Eu estou indo ficar um tempo fora, mas eu vou voltar. A criança, ela fica com aquela certeza de que o pai vai voltar. E quando a criança volta, o pai volta, a criança diz, eu sabia, papai, que você iria voltar. A certeza de uma criança é a certeza que nós devemos ter de que Cristo foi preparar um lugar para nós. Mas enquanto Ele não volta, nós temos um Consolador que está sempre aqui nos ajudando, nos auxiliando, nos fortalecendo. Então, esse é o meu desejo, que nesse dia você e eu nos apeguemos a essa promessa e estejamos sempre firmes e fiéis a Jesus. E quando nós tivermos dificuldade, venhamos apegar sempre a essa promessa dada por Ele. Esse é o meu desejo para mim e para você nesta manhã. Vamos orar? Senhor bondoso Deus, nós te agradecemos pela promessa dada por teu Filho amado Jesus, quando deixou aqui esta promessa do Consolador, que não nos deixaria órfãos, que não ficaríamos sozinhos, que teríamos o Consolador, o Espírito Santo conosco diariamente, que nos convenceria do pecado, que nos convenceria da justiça e do juízo, e que nos convenceria também, Senhor, da salvação e nos ajudaria a estarmos diariamente contigo. Por isso eu te peço que nos ajude a mantermos essa promessa em nosso coração diariamente. Perdoe nossos muitos pecados e fique conosco, Senhor. Te peço por todos os que estão ouvindo essa mensagem neste momento, que possa levar essa mensagem
nesse dia e para todos os dias de sua vida em seu coração, em vossos corações. Fique conosco, em nome de Santo de Jesus, nós pedimos e te agradecemos todas essas bênçãos. Amém, Senhor. Que você tenha um ótimo dia, Deus abençoe você.